E aí, pessoal, hoje eu vou explicar sobre essa confusão do crédito consignado, que poderia aqui estar afetando seriamente os bancos aqui no longo prazo, principalmente os bancos públicos. E hoje nós vamos entender aqui o desenrolar dessa história, até tá caminhando aqui para um lado um pouco mais positivo do que poderia caminhar, porém ainda tá meio enrolado, eu vou explicar aqui com vocês, tá bom? Então já deixa o like no vídeo e se inscreva também no canal ativando o sino, tá? Então, como talvez você já saiba, o crédito consignado ele tem um teto ali que o governo estabelece, né? E aí cada banco vai seguir aí a sua política, mas não poderia estar passando esse teto. O que acontece é que o governo resolveu anunciar que estaria reduzindo esse teto de 2,14 para 1,7 ao mês no máximo. E aí, primeiro nós vemos os bancos privados falando que iriam cancelar essa linha de crédito porque não estava sendo lucrativo o suficiente, né? Até porque nós temos a inadimplência que acaba pesando aqui. Enquanto, logo na sequência, nós vimos os bancos públicos ali na sexta-feira falar que também estariam cancelando, ao menos provisoriamente, até a análise se realmente seria rentável manter essa linha de empréstimo consignado com essa redução aqui da taxa de juros. Vai lembrar que a inadimplência é complicada porque ela pesa, né, na carteira inteira, então por isso que os bancos têm que acabar cobrando aqui um valor maior, mesmo numa linha que é mais segura, como crédito consignado, ainda assim tem inadimplência, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que os bancos estariam perdendo nessa linha aqui legal do crédito consignado, porque seria inviável para eles emprestarem. E aí a gente pensa nos bancos que usam muito essa linha, como o Banrisul, todos eles aí não teria lucro de estar emprestando, né? Isso já seria muito ruim por si só. É uma linha que todos os bancos estão começando a olhar mais nesse momento de inadimplência alta. Até o Banco do Brasil falou lá que ia dar mais atenção ao consignado. Eu achei até interessante isso, né? Foi até um dos desejos aí do governo Lula, né? Enfim. Mas se for para essa linha do consignado, eu sempre falei que não tem tantos problemas, mas aí quando começa a comprimir as margens, aí vira um problema. Então, na sequência, além de perder possivelmente essa nova frente aqui que os bancos estariam atuando, nós tivemos uma reação super negativa aqui do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele reagiu dizendo que o governo deveria então utilizar os bancos públicos, aí no caso a Caixa e o Banco do Brasil, a continuar sim fornecendo empréstimos consignados a essas margens teto, mesmo que não fosse do agrado aí dos bancos. Então, ou seja, forçar os bancos a provavelmente emprestar fazer uma linha aqui de crédito que não é lucrativa para eles, ou seja, o pesadelo de todo acionista do Banco do Brasil, né? Ninguém quer isso. Então, isso aqui, óbvio que ele não tem o mesmo peso dele falando isso do que o Lula, por exemplo, se o Lula fosse falar, mas no meu entender eu fiquei aqui ó, só de olhinho nisso aqui porque era um perigo. Mas aí veio a notícia agora que existe uma confusão, tá? Então hoje vem aqui as notícias que o crédito consignado teve esse mal entendido acontecendo, que eu já vou explicar, e o Haddad e o Rui Costa eles vão então agora conversar sobre uma solução aí alternativa para essa confusão. Lembrando que quem estava reclamando é o Carlos Lupe, e foi ele que fez a confusão aqui com o Lula, tá? Ele tinha proposto aqui para o Lula essa taxa de 1,7 e o Lula falou: ah, ok, agora vai lá e conversa então com o pessoal interno, né? Ou seja, principalmente, né, o Haddad. E o que o Carlos Lupe fez foi simplesmente achar que isso aqui já estava decidido e cravado que seria 1,7. Ou seja, ele não conversou com o ministro da Fazenda, simplesmente isso. Ele tomou uma decisão importantíssima sem consultar o Haddad, né? Então o que aconteceu foi o seguinte: o Carlos Lupe trouxe esse número aqui menor para o Lula avaliar. O Lula falou: aprovo a conversa com Haddad e a equipe econômica. E o que o Carlos Lupe entendeu foi: aprovo e ponto final. Então, é óbvio, essa é a teoria que ronda agora, mas eu sei que existem as pessoas que vão pensar numa alternativa, uma teoria alternativa, né? Que seria o quê? Eu tô só falando aqui, não tô, nem acho que foi isso, tá? Que o Lula, né, por ter essa postura aqui um pouco mais autoritária, de tomar decisões por si só, ele mesmo falou assim que pode levar esse número, né, pode levar esse 1,7 aí, e nem precisa falar com o Haddad, ele tá lá no arcabouço fiscal, deixa ele lá e eu garanto isso aqui. E aí agora na hora H, ele vai lá e fala, não, deveria ter conversado com a equipe econômica. Eu sei que vai ter essa tese aqui,
Mas, na minha opinião, a tese mesmo, eu acredito no que eles falaram lá, foi uma confusão mesmo. E, enfim, mas de qualquer forma não deixa de ser uma atrapalhada, né? Como é que os caras aprovam o negócio sem conversar com o ministro da Fazenda, né? Ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos que o ministro da Fazenda. Então, agora o Haddad e o Rui Costa, eles vão estudar aqui um meio termo. E é óbvio que isso nos dá um alívio na esperança que o consignado tenha aqui margens lucrativas ainda para os bancos e que haja um consenso aqui interessante e também não vá ter aquele coisa que seria a pior dos cenários, que é forçar os bancos públicos a emprestarem algo que não seria lucrativo para eles. De qualquer forma, a conversa aqui vai ficar entre 1,81 a 2, né, entre o Haddad e o Rui Costa. Vamos ver o que eles vão falar. 1,81 ainda parece pequeno, já que os bancos aqui falaram que 1,7 é pouco, né? Então não está tão distante. Vamos ver como vai ser essa conversa. A ideia é estabelecer uma margem por aqui e aí no futuro, lá na frente, passar para 1,70. Na minha opinião, isso só vai ser possível, se os bancos falaram que não dá agora, só vai ser possível se reduzir a taxa Selic. E como é que faz para reduzir a taxa Selic? Para com a gastança, né? Tem que parar de gastar, tem que mostrar que realmente está empenhado em segurar a inflação e aí o Banco Central com certeza vai diminuir a taxa de juros, que eles estão interessados pelo bem do Brasil. Os cara, qual o motivo do cara querer deixar a taxa de juros alta? Nenhum, né? Ele quer fazer o bom trabalho, ele quer fazer o nome dele, que é manter a taxa de juros aqui num nível adequado que vá controlar a inflação. Então, resumidamente foi isso, uma confusão aqui do governo, vamos ver qual vai ser aqui o resultado. Está a ver a expectativa do Haddad até se pronunciar hoje, mas ele está aqui focado na questão fiscal, né? Então, em breve aí devemos ter alguma notícia aí, tá? E aproveitando que estamos falando de bancos, nós temos aqui no fim de semana a notícia que o banco UBS, o maior banco da Suíça, anuncia a aquisição da Credit Suisse por 3,2 bilhões de dólares, incluindo uma assistência de liquidez de 108 bilhões por parte do Banco Nacional da Suíça. Olha só a situação que estava aqui o Credit Suisse, né? Bom, e aí existe a narrativa primeiro aqui que o único grande vencedor desse negócio foi exatamente o BS, que estaria comprando aqui o Credit Suisse por cerca de 3 ou mais vezes aqui, menos do que deveria estar comprando, né? E existem vários perdedores aqui nessa situação, inclusive aqui os acionistas, principalmente, né? Do Credit Suisse. Mas isso não vem muito ao caso. Mas nós estamos mais preocupados mesmo com a situação global e brasileira, né? E a gente vê que a compra da Credit Suisse pela UBS falhou em cessar as preocupações com o setor bancário global. Então, realmente, se não tivesse sido contornada a situação, estaria pior, né? Porque a quebra da Credit Suisse seria catastrófica, né? E todo mundo imaginava que seria dada uma solução, foi dado um alívio, certamente, mas existe a narrativa ainda do perigo. O mercado está vendo que está tendo uma quebradeira ou problemas em diversos banquinhos aqui pelo mundo, né? Então existe o receio aqui de um problema generalizado. Porém, vale destacar que eu acredito que essa crise aqui ainda é menor do que a crise que tivemos em 2008, lá a crise de crédito era muito séria, né? Aqui foi esse crescimento aqui desse casamento de taxa de juros, esse mundo precificando aqui um crescimento muito forte, aí a gente vê as fintechs aqui se dando mal, né? Mas enfim, o Brasil, como é que fica? Como eu já mostrei em outros vídeos, nós tivemos aqui analistas mostrando que a situação dos bancos no Brasil são muito melhores, né? Temos um sistema aqui financeiro muito forte, pelo menos isso a gente é bom, né? Então, não traz preocupação aqui no Brasil e qualquer queda em relação a esse ruído aqui pode até acabar sendo uma oportunidade. Porém, né, sim, olhar atento porque não está tão limpo assim a situação. A gente está vendo inadimplência pegando, né? A gente está vendo alguns bancos sofrendo um pouquinho, mas assim, redução de lucro é diferente de prejuízo e quebradeira, é outro cenário. Então, eu concordo com os analistas nesse ponto, a situação nos bancos no Brasil é totalmente diferente, tá? Porém, é óbvio, a gente quer um controle da situação, porque uma quebradeira na Credit Suisse seria muito sério. Aqui iria cair som para tudo quanto é lado, né? Deixa aí nos comentários se você está preocupado com os bancos públicos ou de repente com os bancos privados. Comenta aí se você está comprando alguma ação de banco ou não. Não se esqueça do like e se inscrever no canal. Hoje tem inclusive resultado da Itaúsa que eu vou comentar aqui. Um abraço e até o próximo. Valeu!